Olá, graça e paz. Rádio Mateus 6:33, falando de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos pensar em Hebreus, livro do Novo Testamento, Hebreus, no capítulo 7, do versículo 23 ao versículo 28, que nos lembra do nosso sumo sacerdote, né? Hebreus 23, Hebreus 7, versículo 23 ao versículo 28, É na versão, nova versão internacional. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Ele está dizendo aqui que havia uma quantidade muito grande de sacerdotes, porque eram homens, eram mortais, né? Então morria um, surgia outro e assim por diante. Então havia uma quantidade grande de sacerdotes. Mas Jesus tem um sacerdócio permanente. Por quê? Porque Jesus é Deus, Ele é eterno. E é sempre importante nós lembrarmos, no Antigo Testamento, a função do sacerdote, né? Pastor, mas Jesus Cristo, Ele é do Antigo Testamento? Jesus Cristo viveu sob a lei, sob o Antigo Testamento, sim. O Novo Testamento, ele inicia-se a partir da ressurreição de Cristo, né? Então, a vida dele foi cumprir o Antigo Testamento. Então, de uma maneira simples, o Novo Testamento começa a partir de sua morte e ressurreição, mais da sua ressurreição, né? Então, vamos relembrar que no Antigo Testamento tinha duas figuras-chave, que era o profeta e o sacerdote. Isso é muito importante, porque às vezes a gente comete alguma coisa chamada anacronismo. O que é anacronismo? Anacronismo é você querer viver um fato fora da sua época. Um fato fora da sua época. Então, no Antigo Testamento, nós não tínhamos o registro bíblico completo. Nós não tínhamos a Bíblia completa. Então, havia essas duas funções. E rei, né? Mas vamos falar do profeta e sacerdote. O profeta, ele era a boca de Deus. Ou seja, o profeta, ele ouvia Deus e ele falava para o povo, né? O profeta, ele falava para o povo o que Deus queria que o povo soubesse, né? O profeta. O sacerdote era o contrário. O sacerdote era a boca do povo para Deus. O sacerdote ouvia o que o povo tinha necessidade, o que o povo queria falar para Deus, e o sacerdote se apresentava a Deus e relatava as necessidades do povo. Né? Então aqui está falando que havia muitos sacerdotes, mas como eles iam morrendo, ia substituindo. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele tem um ofício de sacerdócio permanente. Por quê? Porque ele é Deus imortal, né?
Jesus Cristo, Deus imortal. Portanto, 25, ele quem Jesus é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus. Por meio deles aproximam de Deus. Pois vive sempre para interceder por eles, né? Pois vivem sempre para interceder por eles. Então aqui é importante a gente entender o que o sacerdote fazia. No dia da expiação, o sujeito lá praticou um pecado, aí ele tinha que expiar aquele pecado. Então no dia da expiação ele apresentava um animal mais perfeito possível, né? Aí o sacerdote apresentava aquele animal como sacrifício a Deus, apresentava a Deus a necessidade daquele sujeito, daquela pessoa, e oferecia o sacrifício do animal em favor daquele sujeito que havia pecado. Mas o sacerdote era mortal, era um ser humano, né? Então morria um, passava para o filho, né? O filho morria, passava para o outro, e assim ia tocando. Aí ele fala que não, que hoje, o texto fala que hoje, nós temos Jesus Cristo, que apresenta a Deus o sacrifício perfeito. Qual é o sacrifício perfeito? Ele, Jesus o homem, Jesus Deus, que viveu durante o Antigo Testamento, cumpriu a lei e não pecou. Então, está dizendo aqui, ó, que, portanto, ele, quem Jesus é capaz de salvar definitivamente. Porque, como nós vimos, o sacrifício apresentado pelo sacerdote humano tinha que repetir todos os anos, né? Tinha que repetir todos os anos para a expiação da nação, e tinha que repetir constantemente em favor da pessoa, né? Então nós vemos que o de Jesus Cristo não, o sacrifício de Jesus Cristo não, é um único, eterno, né? Eterno, né? Por quê? Porque Jesus Cristo vive eternamente para interceder por nós. 26. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, né? Então, é como um líder dos sacerdotes como esse que nós precisamos. Quais são as características desse sacerdote líder? Ele é santo, quer dizer, separado, ele é inculpável, não tem culpa de nada, ele é puro, né? Não tem maldade, e é separado dos pecadores, e é exaltado acima dos céus. Quer dizer, Jesus Cristo preenche todos esses requisitos, né? Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ao contrário dos sacerdotes humanos, né? Ao contrário dos sacerdotes humanos, que apresentavam o sacrifício, né? Ao contrário dos sumos sacerdotes, ele quem, Jesus Cristo, não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, né? Primeiro pelos seus pecados. O que está querendo dizer o que com isso aqui? Porque o sumo sacerdote, antes de oferecer o sacrifício pelo sujeito, pelas pessoas, ele oferecia um sacrifício por si mesmo, pelos seus pecados, para que ele pudesse entrar na presença de Deus, né? Então ele tinha que oferecer primeiro um sacrifício pelos seus pecados e depois oferecer um sacrifício por aquela pessoa que lhe havia procurado, né? Por quê? Ele tinha que oferecer um sacrifício pelo seu pecado? Porque ele era criatura, porque ele era pecador. Porque ele era pecador. Então o que está dizendo é o seguinte, que ao contrário dos sumos sacerdotes, Jesus Cristo não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Primeiro pelos seus pecados, por quê? Porque ele não cometeu pecado.
e depois pelo pecado do povo. E ele fez isso de uma só vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então Jesus, sendo santo, perfeito, inculpável, separado, ele era o cordeiro perfeito, sem mácula, né? Cumpriu todas as exigências da lei. Aí ele se ofereceu como sacrifício. As pessoas entendem que Satanás matou Jesus Cristo. Não, ninguém matou Jesus Cristo. Jesus Cristo se ofereceu. Jesus Cristo se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. Satanás não matou Jesus. Satanás não matou Jesus. Isso é um pensamento errôneo, equivocado. Como que o Satanás vai matar Deus? Não tem como, né? Jesus Cristo se ofereceu como sacrifício perfeito de uma vez por todas, pelo pecado da humanidade, né? E aí a gente prossegue, né? A gente prossegue. Pois a lei constituiu sacerdotes a homens que têm fraquezas. Então a lei, dada por Deus, instituiu a figura de sacerdotes, né? A homens que são fracos, que são pecadores. Mas o juramento que veio depois da lei, Deus prometeu, né? Gênesis 3:21. Mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho, Jesus Cristo, perfeito para sempre. Perfeito para sempre. Irmãos, entender isso aqui é maravilhoso, viu? Entender isso aqui é maravilhoso. Porque eu quero fazer uma pergunta. Quando você se sente condenado, se sente que praticou algum pecado, qual é a tua reação? Qual é a tua reação? Chora de arrependimento? Chora por dias? Né? Ou fica constrangido? Ou não está nem aí, leva de boa? Né? Como que você reage? A verdade é que muitos cristãos, aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador, agem como se Deus quisesse que eles ficassem na culpa eterna. Mas isso não é verdade, irmãos. Não é verdade. Olha, vocês não são capazes de imaginar como tem cristão que vive sob o terror da culpa, que vive se sentindo culpado. E o que é pior, tem religião, tem alguns locais que usam a Bíblia, que fica impondo aos cristãos, que fica lembrando aos cristãos, que fica acusando os cristãos dessa culpa, como uma forma de prendê-lo à sua agremiação. Não, irmãos. Não, o sacrifício de Cristo foi o único a nosso favor. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram repetidos. E eram repetidos para que o sujeito, a pessoa, lembrasse do erro e não praticasse mais. Por quê? Porque no Antigo Testamento, aqueles animais era substituto temporário, um animal que era substituto. Né? Então era um animal que, como nós vimos, não existe animal perfeito. Aliás, não existe criatura perfeita. Tem uns que se aproximam mais da perfeição, tem outros que são menos. Mas perfeito e absoluto não tem. Não tem. Né? No mínimo, toda criatura morre. Já não é perfeição. Né? Então, o que nós temos que entender é isso, que no Antigo Testamento a repetição era para lembrar a culpa, mas era um sacrifício temporário, não era o sacrifício perfeito. Né? Agora, no Novo Testamento, aquele sacrifício que era repetitivo,
né? Ele foi executado totalmente, atendeu todos os requisitos de Deus quando Jesus Cristo morreu na cruz. Ali foi o sacrifício perfeito. Foi o sacrifício perfeito, né? No sistema antigo, um sumo sacerdote, um humano que é imperfeito, tanto que tinha que oferecer sacrifício pelo seu próprio pecado antes de oferecer o sacrifício pelo pecado do povo. No Antigo Testamento, um sumo sacerdote trazia um animal ao templo e oferecia como sacrifício a Deus em nome do pecador, depois de ter feito em seu próprio nome. Mas Cristo, amado, ele entrou no próprio céu e apresentou sua vida a Deus como sacrifício expiatório perfeito. Como sacrifício expiatório perfeito. Hebreus 9, 13 e 14. Eu gosto de mostrar o texto bíblico. Quem está vendo pelo YouTube, pelo Facebook, pode acompanhar o texto bíblico. E eu convido os irmãos que estão ouvindo pela rádio para que abra a sua Bíblia. Né? Nós acreditamos que o texto bíblico é a palavra de Deus. Então, Hebreus 9, 13 e 14 diz: Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros, sobre as pessoas, né, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, Espírito Santo, se ofereceu de forma imaculada, perfeita a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. Está dizendo que o que aqui? Está dizendo que o sacrifício do Antigo Testamento, ele purificava exteriormente as pessoas. Era uma religião, se mostrava para a comunidade: olha, aquele ali foi lá e expiou, todo mundo via, né? Ah, o Zezinho lá da mercearia, ele ofereceu o bode lá, então ele está puro. Ah, então era uma limpeza exterior, né? Por isso que a culpa interior ainda existia. Ele tinha que voltar, porque para ele relembrar a culpa lá no seu interior, no seu coração, ainda tinha culpa, né? Agora está falando de Jesus Cristo. Falou que está nos afirmando aqui, irmãos, que o sangue de Cristo, através do Espírito Santo, né, nos purifica aonde? A nossa consciência de atos que levam à morte. Quais são os atos que levam à morte? Os pecados. Os pecados. Então, quando nós aceitamos o sacrifício perfeito que é Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele purifica a nossa mente dos nossos pecados, da nossa consciência dos nossos pecados. Não que a gente vai esquecer o que praticou, não é isso, pode até acontecer. Mas quando a gente lembrar, a gente não sente dor. A gente sente arrependimento, mas não sente dor, não sente culpa. Por quê? Porque já fomos perdoados. De modo que nós possamos servir ao Deus vivo. Então vocês não imaginam quantos cristãos ainda vivem sobre a opressão da culpa. De líderes inescrupulosos, que fica sempre lembrando a pessoa do erro no passado, da culpa, né? Obrigando que as pessoas compareçam às liturgias, aos encontros. Não, a pessoa tem que vir por vontade própria, coração limpo, ou então não se converteu. Irmãos, quando nós oferecemos o sacrifício de Cristo em nosso favor, é perfeito. A culpa some, tem que sumir. Agora, é claro
que a lembrança fica para que nós não repetimos. Jesus não apaga, não formata o nosso HD do nosso cérebro, não é isso. Ele nos tira a culpa. Por quê? Porque Deus, Jesus Cristo, levou a nossa culpa. A partir daí nós temos, como o texto fala, a partir daí nós podemos servir ao Deus vivo. Ó, no finalzinho aqui, ó. A partir daí nós podemos servir ao Deus vivo. De que forma? Sem culpa, sem acusação. Né? Sem culpa, sem acusação. Então, amado, olha, eu quero lembrar aos irmãos que já aceitaram a Cristo, que ofereceram esse sacrifício de Cristo em seu favor, que ore a Deus para que Deus faça com que você entenda que essa culpa já está pregada na cruz. A lembrança, ela pode existir, mas é sem culpa, viu, irmãos? É sem culpa. A lembrança, ela pode existir, mas ela vai existir como uma experiência, como uma oportunidade de você, de eu, de nós nos achegarmos a Cristo. E não vamos viver debaixo dessa culpa, porque Satanás, ele é astuto para usar isso e nos acusar. Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. E por isso que nós somos livres para adorá-lo. Né? Quer dizer, isso então significa que a obra do perdão da parte de Cristo está perfeita. Nós temos que nos apoderar disso. Nós temos que crer nisso e vivenciar isso. Irmãos, se nós estamos em Cristo, o sacrifício de Cristo já pagou pelos nossos pecados. Hoje nós não pecamos mais, nós nos esforçamos para não pecar mais em gratidão, em alegria. E hoje nós não pecamos porque nós temos o suporte do Espírito Santo. Então nós temos que pedir para o Espírito Santo para que não permita que nós venhamos a pecar. E quando, se por acaso escorregarmos e pecarmos, para que nós venhamos a nos arrepender o mais rápido possível. Então eu gostaria que o irmão parasse e pensasse que, olha, o Senhor já levou essa culpa, então tira essa culpa do seu coração. Tá? Vamos viver em novidade de vida a cada dia, confiando no Senhor. Errar, todo humano erra. Nós não podemos viver em função desse erro, ainda mais que fomos perdoados. Tá certo? Então nós temos que seguir em frente com a convicção de que o Espírito Santo, ele é conosco. É o Espírito Santo que vai nos trazer essa convicção. Não podemos nos apegar ao fardo da culpa do passado. Não podemos nos apegar ao fardo da falta de perdão, uma vez que Cristo já tirou esses fardos dos nossos ombros. Uma vez que Cristo já tirou esses fardos dos nossos ombros. O que nós temos que fazer? Viver em alegria, viver em gratidão. Em razão disso, propagar a palavra do Senhor, anunciar o perdão de Cristo e oferecer perdão, assim como nós fomos perdoados. Oferecer perdão aos nossos semelhantes, às pessoas que estão de fora, e oferecer perdão a nós mesmos. Temos que nos perdoar. Temos que nos perdoar, porque Cristo já nos perdoou. Tá certo, irmãos? Que maravilha de palavra, né? Libertadora, não é? Libertadora. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo, por essa palavra. O Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Muito obrigado. Que essa palavra se faça presente em nossa vida, que se faça uma realidade. Queremos pedir por aqueles que sofrem no corpo, o Senhor possa estar restaurando, dando um tempo com qualidade. Cura, restaura. Tira a dor, Senhor meu Deus, tira a dificuldade da locomoção, para que essa pessoa tenha um tempo de qualidade de vida e se aproxime mais de Ti. Mas que não seja conforme os nossos planos, mas são conforme os planos do Senhor, pois o Senhor é o nosso sumo sacerdote, o nosso maior sacerdote. Queremos pedir também por aqueles que sofrem na alma, Pai, com falta de perdão, com acusações, que o Senhor possa tirar toda essa maledicência do coração, esse pensamento negativo da vida dessa pessoa, e faça ela ver que se Cristo já nos perdoou, nós somos perdoados. A lembrança pode existir, mas é uma lembrança que não traz peso, que não traz culpa, que traz experiência, mas que não traz peso. E que essa pessoa, e que nós possamos, ó Pai, assim como nós fomos perdoados por Cristo, perdoar os outros.
Traga fé àquele que está desconfiado, Pai. Alegria ao que está triste. E que nós possamos viver certos de que nós temos um sumo sacerdote que intercede ao nosso favor, que é Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. Abençoe os relacionamentos, a família, nas igrejas, no governo e na sociedade como um todo. Que haja paz, empatia, que nós possamos viver um tempo com a paz do Senhor. Nós oramos, Senhor, porque nós acreditamos. Nós oramos porque nós confiamos. Por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.